Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez, mais uma vez, Felipe Teatini, seja muito bem-vindo aqui a esse podcast para falarmos sobre o XPML11 e fazer atualizações, né, frente ao que a gente conversou da última vez. Felipe, seja muito bem-vindo e vamos falar dessas movimentações porque o mercado não para. Fala, Andréia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para gente, nós aqui da XP, eu particularmente, valorizo muito essas oportunidades, né, que a gente tem de chegar no nosso investidor final. A gente acaba muitas vezes respondendo muitas dúvidas que surgem via o canal de RI, né, aqui da XP Asset. A gente tem um canal bem atuante. Convido aí quem tiver qualquer dúvida sobre o XPMOL, sobre outros fundos da XP Asset, a mandar e-mails aqui para o ri@xpasset.com.br. Mas nessas oportunidades a gente consegue geralmente chegar na pessoa física, no gestor de fundos que realmente tomam a decisão lá na ponta do investimento e para a gente é um prazer e mais uma vez agradeço o convite. Eu que agradeço, Felipe, de fato, né? O nosso intuito é justamente enviar informações vindas diretamente da fonte, né? Nada como quem está ali no dia a dia, né? Para que realmente fale o que está acontecendo de fato. Felipe, como é que ficará a composição do portfólio do XPML11 após essa alienação? Haverá substituição ou reposicionamento estratégico? Conta primeiro como é que foi a situação e depois aí se vai haver substituição, se vai haver reposicionamento. Como é que tá aí o XPML11? Maravilha. O XPMOLs, nesse momento, até interessante a gente deixar isso mais claro, a gente está fazendo duas transações efetivamente, né? Foi anunciado na semana passada, enfim, eu não me lembro exatamente o dia, foi na última semana de setembro, né? Foi anunciado que a gente, uma nova oferta, uma emissão de cotas do XPMOLs. O XPMOLs está fazendo a aquisição de ativos e pagando por essa aquisição com cotas, né, uma parte relevante do pagamento dessa aquisição, do fato relevante da 13ª emissão de cotas é em cotas e por isso que a gente faz essa emissão nesse momento. Então, essa 13ª emissão do XPMOLs, ela tem o único e exclusivo objetivo de pagar por aquisições de ativos com cotas, né? Um pedaço relevante de aquisição de ativos. A gente vai dar mais detalhes sobre essas aquisições. É uma transação que engloba outras coisas também, não só uma aquisição, enfim. Como ela é justamente o que levou ao fato relevante da 13ª emissão e por uma decisão que partiu muito, um pedido que partiu muito do vendedor dos ativos. A gente não abriu detalhes, né, de quais são esses ativos, apesar de já ter notícia na mídia falando sobre isso, então na prática a notícia já sabe, porque a gente divulgou no CAD, a gente precisou protocolar essa transação no CAD, né, que aprova aqui transações aqui no Brasil de concentração. Então isso já é público, na verdade, mas como não está no fato relevante, eu não vou poder comentar exatamente quais são os ativos que a gente vai comprar. Mas existe essa transação sendo feita nesse momento. E existe a outra transação que é de venda de 9 ativos. Essa a gente soltou um fato relevante, dando bastante detalhe de quais são os ativos que a gente vai vender. Essa transação está caminhando em paralelo, são duas que de fato estão caminhando em paralelo. Essa venda de ativos, ela tem três principais objetivos, né? Primeiro deles é suprir a necessidade de caixa que o XPMOLs tem para dezembro, né? E a gente falou o ano inteiro sobre isso. O XPMOLs foi muito criticado e tomou muita pedra em cima de uma obrigação que ele teria de caixa, né, para dezembro de 2025. E a gente sempre disse, de forma muito clara, que uma solução seria dada, estava sendo trabalhada e seria dada no devido momento, e é o que vai acontecer. Essa solução será dada por meio da venda de ativos, né? Então,
um dos principais motivos da transação ser feita é a necessidade que existe efetivamente do XPMOls de vender ativos para suprir uma obrigação de pagamento em dezembro. São dois principais cheques que a gente tem que pagar, um cheque para Sim PropTech e outro para Multiplan, ambos em dezembro. Multiplan dia 8, o da Sim ali para o dia 14 e 15, isso vai estar endereçado, vai ser pago com o valor dessa venda. Outro objetivo é gerar ganho de capital para o XPMOls, né? A gente sempre disse isso e tem trabalhado nessa frente ao longo dos últimos anos. A gente fez já algumas vendas de ativos no fundo, a gente vendeu o Parque Shopping Belém, 10% do Catarina, metade da nossa participação no Caxias, 3% do Cidade Jardim. Ao longo do tempo a gente fez essas transações e geraram um ganho de capital e a gente usou isso para maximizar nosso nível de distribuição, conseguir entregar uma distribuição mais robusta para o nosso investidor mensalmente, né? Um dividendo mais robusto para o investidor mensalmente. E tem um terceiro ponto que acaba sendo um caminho muito natural de uma instituição, de um fundo, conforme ele vai crescendo e amadurecendo, de reciclagem do portfólio. O XPMOls comprou shoppings ao longo dos últimos 8 anos e algumas dessas participações acabaram ficando indiretamente pequenas no fundo. Shoppings esses que correspondem, que trazem e que contribuem muito pouco com o NOI, com o resultado operacional líquido, né, o Net Operating Income do fundo, que vai para o nosso cotista, que vira dividendo. Então, esses shoppings que hoje têm uma contribuição muito baixa foram naturalmente selecionados para serem reciclados, e dentro dessa composição de portfólio, um ponto que a gente bate muito, né, o comprador desse fundo, o comprador desses 9 shoppings que está montando um novo fundo para fazer isso, está criando um excelente produto. É um fundo que vai ter uma remuneração garantida, né, vamos dizer assim, não sei se a palavra é certa essa, mas tem uma remuneração alvo, que é uma cota sênior de IPCA mais 10, tem toda uma estrutura que consegue entregar isso para ele, e ele nasce com um portfólio que é muito qualificado, ainda que seja um portfólio que hoje, em vários ativos, deixou de fazer sentido para os XPMOls ou perdeu a sua relevância dentro dos XPMOls, é um portfólio muito qualificado que vai criar um fundo muito interessante para ser mais um player aí da nossa indústria de shoppings daqui para frente, de FIIs de shoppings daqui para frente. Então, essa transação ela está caminhando super bem. Acabei de sair, inclusive, por isso que eu precisei atrasar a nossa conversa aqui meia hora. Acabei de sair de uma ligação de uma drafting session, né, que é o que a gente chama, que é uma reunião de negociação de minuta, efetivamente. Acabei de sair aqui e está caminhando super bem. A gente espera liquidar isso entre a última semana de outubro e 1ª de novembro, e eu não vejo por que não fazer. Então, tudo mais constante, é claro, as coisas têm que acontecer, a gente tem que conseguir assinar efetivamente essa transação, mas tudo mais constante a gente vai conseguir trazer a solução necessária para os XPMOls até o final do ano. E como é que esses 9 ativos, eles não se tornaram mais tão relevantes assim no portfólio? É o percentual que vocês possuem ou é o valor recebido dos aluguéis? Como é que chegou-se a esse consenso em relação a isso? Perfeito. Dos 9 shoppings que a gente vende, 4 shoppings a gente sai integralmente, e aí o motivo dessa saída é relevância dentro do XPMOls. E aí que eu insisto muito, não são shoppings ruins, muito pelo contrário. Um deles é o shopping que mais cresce percentualmente no nosso portfólio, que é o Santana Park Shopping. A Partage está fazendo um trabalho espetacular no Santana. Espetacular. Olhando individualmente o Santana, seria interessante o XPMOls ficar lá para pegar todo esse crescimento que o shopping vai ter. E vai ter. Mas a verdade é que hoje o Santana é um shopping de cabeça, não me lembro, mas uns 28, 27 milhões de resultado anual que o shopping gera, e o XPMOls tem 15%. Então, para a gente,
ele representa 3,5, 4 milhões de reais por ano. E a gente distribui 50 e poucos milhões de reais por mês. Então, o Santana, assim, se ele for muito bem, não vai mexer o ponteiro pro XPMOL. Se ele for muito mal, também não mexe. A relevância dele dentro do fundo diminuiu muito. O Downtown é a mesma coisa. O Downtown é um pouco maior. Ele gera 12 a 13 milhões de reais por ano para o XPMOLs e a gente distribui 52 por mês. O Caxias, ele gera próximo ao Santana, 4, 5 milhões de reais por ano para o XPMOLs, a gente distribui 50 milhões por mês. Então, o Campinas, similar. Então, esses shoppings que a gente decidiu vender integralmente são shoppings que, de fato, deixaram de ter representatividade no nosso resultado. Mas são shoppings bons, um portfólio interessante, com excelentes administradores, né? A Argoplan fazendo um trabalho, assim, bato palma para as reuniões lá do Campinas, todo mês surpreendendo, batendo orçamento, apartagem espetacular no Santana. Então, assim, a Ancar fazendo um excelente trabalho lá no Downtown. Então, realmente, assim, a gente tem um portfólio muito interessante. E os shoppings que a gente vende parcialmente, eles ou ficaram grandes demais no nosso portfólio, e o XPMOL sempre teve essa comunicação com o mercado de deixar claro que o nosso objetivo é ser sócio minoritário de grandes shoppings dominantes. A gente não tem nenhuma trava em ser majoritário, mas a gente entende que a gente contribui melhor com uma posição de minoritário atuante, que é o que a gente gosta de ter. Então, em alguns shoppings a gente está devolvendo os XPMOLs para essa característica, que é o caso do Tietê, do Metropolitano, do Gran Plaza e do Ponta Negra. E aí, por último, é um pedacinho do Bela Vista que, na composição aqui de preço e de cheque, acabou entrando na transação, mas é um shopping que eu fico feliz que a gente não vai sair integralmente, porque fizemos movimentações importantes lá, de troca de sociedade, e buscamos em breve uma mudança de administração que na minha visão, vai agregar bastante valor para o empreendimento. Ou seja, esse último doeu um pouquinho o coração de se desfazer um pouco dele. Exatamente. Uhum. É isso. Essas operações, Felipe, de venda, é suficiente para estancar ou compensar esse déficit de caixa projetado ali para 2025? Sim, de caixa definitivamente. Com essa transação, a gente resolve a necessidade de caixa de dezembro, indiscutivelmente, e a gente resolve aqui nas nossas contas a necessidade de caixa de 2026 também. Tá? O XPMOLs ainda teria um cheque a pagar, isso sem contar com novas transações que podem acontecer, porque a gente não está parado, né? A gente segue trabalhando em novas aquisições e eu espero que novas oportunidades surjam, mas considerando exclusivamente o que a gente tem hoje, a gente ainda teria um cheque a pagar para Alus em janeiro 27, para Alus em janeiro 27, que com essa transação agora eu não resolveria essa necessidade de caixa. Então, o XPMOLs teria que ou emitir cotas ao longo do ano que vem, né? A gente está falando só de janeiro 27, ou vender mais ativos ao longo desse ano, e a gente segue discutindo transações de venda de ativos, então não é impossível a gente vender algum ativo. E para solucionar o cheque de janeiro 27, tá? Então, tudo mais constante com essa venda que a gente faz agora e está caminhando super bem, a gente resolve a necessidade de caixa do fundo para 25 e 26. Ou seja, não, vamos colocar assim, né? Como é até um ano, né? Do curto prazo tá tudo ok, né? Falta Isso. resolver já essa questão lá de 2027, que já começa a médio prazo. Exatamente. Mas já me adiantando, eu tenho conversado com muito investidor e cotista e tal, e eu recebi um questionamento interessante, que eu acho assim, cara, passado esse momento, né, que vocês foram questionados sobre essa alavancagem operacional e tal, vocês pretendem continuar aquisições com parcelamento de preço? E a minha resposta é sim. Definitivamente, a gente pretende continuar com transações com parcelamento de preço,
Na nossa visão, isso traz uma maximização de resultado, de retorno bem expressiva. Hoje a gente tem uma Selic que ainda está em 15, parece que está que a tendência dela é de queda, né? A gente acredita que o próximo movimento é de queda. Espero que isso não mude de novo, que a gente volte a ver um cenário de mais alta de juros, que ninguém aguenta mais, o país não aguenta. Parece que a gente tem uma tendência de queda, mas a gente tenta emular isso da melhor forma. Nós somos um fundo imobiliário que naturalmente distribui uma renda mensal e tem uma comparação que é super natural, principalmente da pessoa física, com uma renda fixa. É claro que o nosso produto é um produto diferente, não é renda fixa, você tem a possibilidade do ganho de capital, é uma renda variável, mas a renda que eu pago ela é comparável a uma renda paga num produto de renda fixa. E o meu objetivo no parcelamento de preço é tentar emular de alguma forma mais próxima possível esse fechamento de curva de juros. Então, se eu compro um shopping, só para exercício, né? Se eu compro um shopping a cap de 7,5, mas eu só pago 50% dele à vista, no primeiro ano, né, supondo que a segunda parcela é só depois de 12 meses, no primeiro ano ele roda a cap de 15. Porque eu paguei só metade num shopping de 7,5, ele vai rodar num cap de 15, que é a Selic bruta hoje. Selic líquida já é um pouco menos, mas o objetivo do parcelamento de preço é esse, é tentar de alguma forma emular, mesmo que só naquela transação especificamente, uma curva de juros que a gente identifica que vai acontecer no Brasil. E, obviamente, a gente acredita que o mercado vai possibilitar novas emissões de cotas, que a gente vai poder voltar a crescer o nosso fundo, o nosso patrimônio por meio de emissões de cotas, até porque tem coisa muito interessante na mesa. Existem oportunidades hoje espetaculares de aquisição. Espetaculares. E a gente, infelizmente, não consegue fazer essas transações porque não tem dinheiro. A gente estava até conversando aqui 5 minutinhos antes da gente começar a nossa live, essa discussão da cota patrimonial versus cota mercado. Hoje os fundos imobiliários criaram uma verdade que eu discordo, que não pode emitir abaixo do valor patrimonial. A gente está a R$ 5 abaixo do nosso valor patrimonial e a gente não consegue emitir cotas, porque o mercado não permite que a gente faça isso. Ainda que a cota patrimonial, principalmente num fundo de tijolo, esteja muito longe de dizer a verdade. Ela é uma informação importante, interessante, ela tem valor, mas ela está muito longe de dizer a verdade. Então, enfim, se a gente tiver uma reabertura de mercado, quem sabe a gente consegue aproveitar aí um próximo ciclo de captação e viabilizar aquisições que são muito interessantes e que estão aí no radar, a gente tem acompanhado isso. Acho que eu dei uma fugida aqui da resposta, mas enfim. Mas aí você me fez eu refletir mais alguns questionamentos a respeito. Primeiro ponto, você falou que tem dinheiro na mesa. Como comunicar esse dinheiro na mesa que pode ali entrar no bolso do cotista através de resultados, né, futuros em relação a uma emissão abaixo do VP? Como é que você vê a alavancagem e como é que você vê a recompra de cotas, que é uma outra forma também, né? Ou se não, da ação, né, de cotas, ou seja, você faz uma emissão onde você está comprando ali um imóvel dando cotas, né? Como é que você vê todo Isso. esse pacote de oportunidades e possibilidades? Possibilidades. Então, a gente compra em cotas, já comprou e está comprando nesse momento. Né? A gente está pagando 220 milhões de reais de uma transação em cotas, que é justamente a 13ª emissão que está na rua agora. A gente segue discutindo novas aquisições adicionais a essa que já está sendo feita em cotas. Hoje, acho que a cota do XPMOLs tem bastante valor, ela tem uma liquidez interessante, o XPMOLs tem sido um fundo bem líquido. Eu acompanho isso às vezes, assim, salvo engano, a gente foi o fundo mais líquido nos últimos 12 meses, 24 meses, talvez. Então, o fundo tem bastante representatividade, ainda assim, muito distante de um nível de liquidez que a gente consegue atrair o investidor institucional de forma mais robusta, mais eficiente. Né? O XPMOLs é um dos fundos que mais tem investidores institucionais na sua base, tem bastante, mas ainda existe uma dificuldade de atrair esse investidor justamente por causa da liquidez que os FIIs têm.
Então, assim, pagar transações com cotas é uma solução interessante. Ela tem só um contraponto, vamos dizer assim, né? O vendedor dos ativos, ele acaba recebendo cotas a valor patrimonial, porque eu não consigo emitir cotas abaixo do valor patrimonial, porque o mercado me fuzila se eu fizer isso. Então, gera um desconforto do lado do vendedor de ativos, que precisa colocar na conta que ele tem aquela perda, ainda que contábil, né, num primeiro momento. Ele está recebendo cotas que foram emitidas a 112, mas que na tela estão valendo 106. Isso ele tem que lidar com isso. Então, você tem esse primeiro contraponto. E outra coisa é que na transação 100% em cotas, você acaba não tendo a possibilidade de parcelamento de preço. A não ser que você pague um pedaço em cotas e parcele um outro pedaço, aí tudo bem. Se você paga 100% em cotas, não tem o que se falar de parcelamento de preço. Então, o efeito na diluição, considerando que os shoppings que a gente quer comprar, padrão XP Malls, são shoppings que rodam em cap rates mais baixos, mais desafiadores, porque tem qualidade muito boa. É Pátio Higienópolis, é Jundiaí, é Shopping Tijuca, é Plaza Sul. Só para citar as últimas aquisições que são muito qualificadas que a gente fez. Então é difícil você, com uma transação em cotas de um Pátio Higienópolis, remunerar próximo de uma Selic, porque você vai ter que pagar a transação toda à vista, né? Então, tem essa dificuldade. Quando a gente fala de uma emissão abaixo do valor patrimonial, eu acho que o meu ponto é sempre assim: os fundos imobiliários, eles fazem emissões para poderem comprar ativos, né? A grosso modo. Vamos entender que é só por isso. Óbvio que pode ser para pagar qualquer necessidade de caixa, algum endividamento, mas a grosso modo eles fazem para poder comprar novos ativos. Se eu tenho um fundo imobiliário que hoje, para fins de exercício, ele roda a 5% de dividend yield, tá? E eu tenho uma cota patrimonial que está 2% acima da cota mercado só. O mercado, ele é taxativo. Pode estar um centavo acima da patrimonial, que o mercado já me critica abaixo, né? Já me critica fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Então, supondo que a gente está falando de um fundo que tem um dividend yield de 5 e está com 2% só de descolamento, mas apareceu uma oportunidade para ele comprar um shopping, um ativo que vai dobrar o fundo de tamanho num cap rate de 10. Bastava ele fazer essa emissão e comprar isso. E o mercado não deixa ele fazer essa transação, que vai melhorar drasticamente o dividend yield do fundo pós-transação, mesmo com o efeito da diluição da emissão marginalmente abaixo do valor patrimonial. E isso aconteceu com a gente. Isso a gente viu acontecer de forma muito clara. A gente fez uma emissão, se eu não me engano, foi a 18ª ou a 9ª, que ela foi R$2, R$3 abaixo do valor patrimonial. A gente foi muito criticado por isso. E o fundo melhorou drasticamente a sua distribuição de dividendos depois. Ninguém lembra que a gente emitiu para melhorar o fundo e distribuir mais dividendo. Todo mundo só lembra que a gente emitiu abaixo do valor patrimonial. Então, o meu ponto sobre essa discussão é que ela é uma discussão muito rasa. Ela não olha o cenário completo do que está sendo feito. Ela nem quer entrar nesse mérito. Ela é muito taxativa e impossibilita, e critica, e fuzila. E aí todos os blogs, todos os influenciadores dessa indústria caem matando. Ainda que lentamente eu tenho visto um trabalho seu, Baroni e outros influenciadores aqui dessa nossa indústria tentando desmistificar um pouco isso, mas é um trabalho de longo prazo, e a verdade é que hoje o mercado ainda não permite emissões abaixo do valor patrimonial, independente de qual seja o motivo da emissão. Você falou da despesa financeira, né, da alavancagem. Uma outra forma de você entender isso é justamente comparando. O fundo imobiliário, a grosso modo, ele não tem caixa. A gente roda sem caixa, conceitualmente. Né? Se a gente é obrigado a distribuir 95% do nosso resultado,
a gente conceitualmente roda com caixa muito baixo. E, de fato, roda com caixa baixo. Numa necessidade de caixa, o XPMOLs é uma entidade que está num setor que é capital intensivo. Shoppings fazem expansões, precisam fazer retrofits, pagam para lojista vir para o shopping, que é o chamado allowance. A gente faz muito isso, todos os shoppings fazem isso, todas as administradoras, por melhores que elas sejam, oferecem allowance para lojistas importantes, que são importantes para a composição do mix daquele empreendimento. Então a gente está num setor que é capital intensivo. Só que eu conceitualmente não posso carregar caixa. E aí não posso assim, né? Estou limitado, porque 95% do meu resultado eu sou obrigado a distribuir. Não é igual às companhias listadas que são obrigadas a distribuir 25% do lucro. A gente é obrigado a distribuir 95% do resultado caixa. Então, o que pinga vai. Não sobra nada. Se eu tenho uma necessidade de caixa, ou eu alavanco, e se minha cota está abaixo do valor patrimonial, ou eu me alavanco. Ou vendo ativos, mas se eu não tenho ativos interessantes, se eu não tenho mercado para comprar meus ativos, se eu sou um fundo um pouco mais desafiador, a única possibilidade é a alavancagem. E aí você cria uma espiral pode criar uma espiral muito negativa do resultado. Você vai ter uma alavancagem que vai ser um grande detrator de dividendos e de resultado, e isso machucar o fundo, talvez até para inviabilizá-lo, né? Então, enfim, falei. Acho que eu respondi os itens, mas talvez tenha deixado alguma coisa aí no meio do caminho. E a recompra, como é que você está vendo essa possibilidade também? A recompra Já que você acabou de falar que não tem caixa, como é que você vai fazer isso? Então, a recompra tem uma discussão interessante. Primeiro que, assim, gente, vamos ser muito transparentes. Assim, não tem para que a gente ficar inventando, mentindo, né? Inventando moda aqui. Eu trabalhei numa companhia listada. Lá, a gente tinha programa de recompra, mas você recompra e você mantém tesouraria. Por quê? Você recompra no momento que a sua ação está muito baixa e você tem caixa, porque as companhias geralmente conseguem rodar com caixa mais alto. Você identifica que a sua ação está muito abaixo do preço que você considera justo e você vai lá no seu programa de recompra. Isso é um instrumento de geração de valor para o teu acionista minoritário gigantesca, porque você está indiretamente beneficiando ele por meio da distribuição de dividendos que ele vai receber maior, porque vai ter menos ações disponíveis conforme você recomprar isso. Só que você manteve elas em tesouraria. Você pode até vir a cancelar essas ações num segundo momento, por uma decisão sua. Mas você pode mantê-las em tesouraria. O fundo imobiliário não pode. O fundo imobiliário é obrigado a cancelar. Aí eu fico só imaginando o cenário em que eu sou gestor aqui do XPMOLs, trabalho na equipe de gestão do XPMOLs e falo, a cota do XPMOLs está muito barata. E tento aprovar aqui com a minha diretoria um programa de recompra de um caixa que já é mega enxuto. Assim, o cenário já é trabalhar com caixa enxuto. Vamos queimar a caixa para comprar cotas de um fundo que a gente suou para emitir, que o cenário tinha que estar mega encaixadinho, a cota mercado acima da patrimonial, mercado bombando, para a gente conseguir emitir. Pagou-se um FII gigantesco. Os cotistas que entraram pagaram FIIs aí de 3%, 4% para recomprar isso, para cancelar. Eu vivo de tamanho. Né? A minha remuneração ela é uma consequência da quantidade de cotas multiplicado pelo preço, o valor de mercado do fundo. Então, eu me beneficio de tamanho e de qualidade, porque quanto mais qualidade, maior vai ser o preço da minha cota. Eu não consigo nem imaginar a reunião. Eu pedi para o meu diretor para anunciar um programa de recompra para diminuir a remuneração da taxa de gestão que o fundo recebe. Gente, vamos lá. É claro que isso pode ser feito, isso pode vir a ser um instrumento para alguns fundos que estão com alguma questão específica, que querem talvez deixar de existir e tudo mais. Para um fundo como o XPMOLs, que quer crescer mais e quer engordar e ver muito caminho para frente, infelizmente a solução que foi dada da recompra me parece rasa. Ela deveria permitir a manutenção em tesouraria, porque aí sim viraria um instrumento.
Beleza, deixa eu vender, aí vai ser uma decisão de gestão. Porque dentro do meu arcabouço aqui que eu posso fazer de comprar e vender, eu vou pegar meu dinheiro, vou comprar cotas, quando eu precisar de dinheiro, eu vendo essas cotas de volta. Não posso. Não posso, sou proibido de fazer isso. Se eu compro, eu sou obrigado a cancelar. Então, assim, eu sinceramente acho que a ideia ela é interessante. Eu acho que a gente vai caminhar em algum momento para permitir a manutenção dessas cotas em tesouraria, mas enquanto isso não acontecer, eu vejo muito poucos fundos grandes, relevantes como XPMOLs, protagonistas da indústria como XPMOLs, fazendo esse tipo de movimento, sinceramente. Ou seja, acabou vindo um instrumento das ações, mas que acaba travando o gestor de realmente fazer a coisa acontecer. Eu acho que ele não vai fazer. Foi um instrumento interessante que eu acho que, infelizmente, não vai ser utilizado. E assim, de novo, a Bolsa, a B3, a Ambima, né, os principais participantes do mercado, eles têm trabalhado muito para o desenvolvimento da nossa indústria de FIIs. As conquistas são gigantescas quando a gente compara a 5, 6, 8 anos atrás, quando eu entrei na indústria, não tinha aluguel de cota, não tinha recompra, não podia alavancar. Uma série de coisas que a gente caminhou, evoluiu bastante, melhorou muito. Mas enfim, essa especificamente, a obrigação de você cancelar as cotas, me parece assim, eu não vejo. Por que não deixar a possibilidade? Se você quiser, você cancela, mas você não é obrigado. Enfim, eu sinceramente acho que vai ser pouco usado para fundos grandes, importantes, como é o caso dos XPMOs. Falando ainda em relação à questão operacional, Felipe, que efeitos essas operações que vocês estão movimentando aí no fundo terá um impacto, né, em relação ali ao valor patrimonial da cota, que é outra pulguinha que ficou ali nos investidores. Como é que vai ficar o valor patrimonial? Eu tenho dificuldade de te dar essa resposta, André. Assim, dificuldade real mesmo, tá? Assim, a gente está falando de uma movimentação de 9 ativos no fundo de 26 ativos, com o consequente pagamento de uma dívida, né, que é um saldo a pagar referente à aquisição de ativos, mas um consequente pagamento disso. Olha, assim, eu vejo pouco impacto de fato assim na precificação dessa cota, tá? Tem todo um contexto de parcelamento de preço, assim como eu peço parcelamento de preço quando eu compro, eu ofereço parcelamento de preço quando eu vendo também. É natural, isso as transações elas precisam disso para serem viáveis economicamente para os compradores. Então os vendedores eles sabem que eles precisam oferecer condições de parcelamento. Então, considerando isso, a estrutura da transação, eu tenho dificuldade, tá, de passar essa informação assim. Eu até pedi para o time aqui fazer conta, tentar chegar num número mais próximo do que seria a cota patrimonial do fundo pós a transação. Hoje, eu sinceramente partiria do princípio que o impacto vai ser marginal. Ou seja, não tem uma precisão ainda, ela precisa realmente ser efetivada para aí sim vocês sentirem esse impacto. Eu diria que sim. Na cota patrimonial, eu tenho dificuldade de ver grandes impactos. Na cota mercado, eu gostaria de acreditar que o mercado vai valorizar a transação uma vez ela concluída. Se é que ainda não valorizou, na minha visão, não. Eu acho que nossa cota não está refletindo ainda essa solução que está caminhando muito bem para ser dada. Mas eu espero que uma vez anunciada a transação efetivamente e a solução efetiva das obrigações de caixa do fundo, isso vai ser melhor precificado pelo mercado. E os ganhos de capital obtidos serão distribuídos de que forma aos cotistas? Né? Uma parte será mantida para reserva para o fundo, para continuar mantendo mais ou menos esse guidance que é de pagamento ou não? Como é que vai ser?
Até interessante você tocar num ponto que você falou de guidance, né? Primeiro, respondendo objetivamente, a gente está fazendo toda uma estrutura dessa transação, da venda dos ativos, para que a gente consiga gerir a distribuição do ganho de capital. Esse ganho de capital, obviamente, ele vai ser distribuído para o investidor, é claro que isso vai acontecer, esse é todo o objetivo da transação, mas a gente não pode esquecer que a gente está vendendo 9 participações em shoppings de um fundo que tem 26 shoppings, né? Então a gente vende 4 shoppings integralmente, mas são 9 participações. Então isso naturalmente gera uma diminuição do resultado operacional do fundo. Estou abrindo mão de 9 participações, né? Então o ganho de capital, a ideia é que ele seja justamente utilizado para compensar essa perda de NOI que o shopping tem, que o fundo tem, fazendo a venda de ativos. Tá? A gente vai soltar, a gente está conversando aqui dentro de casa, a gente soltou um relatório gerencial já de setembro com os dados de agosto, em que a gente já colocou uma série de informações diferentes, já está disponível isso, demonstrando de forma diferente alguns indicadores que a gente vinha sendo cobrado para fazer. Uma outra mudança que a gente vai fazer, e eu posso abrir isso aqui e me comprometer com o mercado sobre isso, eu tenho falado sobre isso, a partir do próximo relatório mensal a gente vai soltar guidance efetivo de distribuição do XPMOLs, que a gente não solta hoje. Enfim, eu cabelo um pouco branco aqui, eu sou de uma escola que tinha um certo questionamento, uma crítica sobre o conceito do guidance. A verdade é que a nossa indústria caminhou para tornar isso uma realidade, independente da minha opinião pessoal. Isso hoje é uma realidade, uma necessidade, a gente vai passar a soltar guidance. Então, nossa ideia é sempre, quando estiver faltando 2 meses para o fechamento do semestre, anunciar o guidance do semestre seguinte. Então, a gente soltaria no quinto dia útil de novembro, o guidance, obviamente, para novembro, dezembro, e para o primeiro semestre de 2026. Hoje a gente não tem esse número ainda, a gente vai ter um pouco mais de clareza disso até o próximo relatório mensal, que será divulgado no quinto dia útil de novembro. Mas a partir de então a gente vai ter esse guidance semestral do fundo, que a gente espera que traga um pouco mais de transparência, de tranquilidade, de visibilidade para o nosso investidor, frente ao que a gente sabe que vai acontecer, mas ou que a gente tem uma previsão melhor do que pode acontecer, mas que muitas vezes o mercado acaba não tendo essa visibilidade. E, digo mais, outra melhoria que a gente quer fazer, e a gente está trabalhando para isso provavelmente vai ficar para janeiro, é começar a demonstrar de forma muito clara no relatório, que não é trivial, qual que é o resultado recorrente do fundo, que é uma demanda que a gente ouve muito. Né? Qual que é o resultado recorrente do fundo? Assim, eu tenho vários questionamentos e críticas também sobre essa insistência, mas eu entendo a dúvida, eu entendo o pedido, e a gente está trabalhando nessa comunicação. Tá? Então, a gente vai também, dentro dos próximos 2 ou 3 relatórios, demonstrar de forma mais clara o que é o resultado recorrente do XPMOLs. Se é 80, 75, 70, 10 centavos, não importa. A gente vai deixar bem claro qual que é, para que o mercado tenha tranquilidade e visibilidade de qual que é o caminho do fundo, qual que é enfim, o horizonte aí prospectivo para o XPMOLs. Ou seja, né, o quanto que realmente ele está recebendo e distribuindo e quanto que ele está armazenando ali, deixando ali, né, aquela gordurinha para caso alguma coisa acontecer, ele realmente distribua e mantenha esse guidance, né, Felipe? Isso aí, exatamente. A gente vai passar a divulgar e será uma recorrência sempre nos meses de novembro e maio, referente ao semestre seguinte. Maravilha. Você falou de NOI, né? Falou bastante, né? Desse indicativo, né? Operacional, né? Você tem esses indicadores aí para os meses seguintes? Como é que está evoluindo, né? Claro, você fez essas vendas, até, quer dizer, está caminhando para essas vendas, para compras, mas você tem já um patamar, né? Uma prospecção, né? Uma expectativa
em relação à questão de NOI, arrecadação, vacância e tudo mais? Para o futuro é sempre a gente tem muita dificuldade, né, de precificar o quanto vai ser o NOI de um empreendimento para o futuro. O nosso setor ele é muito volátil, ele é muito vivo, então é realmente desafiador a gente fazer muita previsão de NOI. De vacância talvez até ainda mais. O que eu consigo fazer hoje, e isso eu sempre falo, a gente nunca soltou guidance, a gente vai fazer, mas a gente soltava os nossos estudos de viabilidade das ofertas. E o nosso último estudo de viabilidade da 12ª emissão, de abril, é público, e a gente dizia que a gente divulgaria, a gente distribuiria 92 centavos por cota ao longo desse ano de 2025. Então a gente está cumprindo um guidance que a gente soltou, que na verdade é um estudo de viabilidade, lá em abril do ano passado, e eu sigo com essa expectativa, tá? Então eu não sei, a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer uma análise ao longo desse mês, até contemplando a evolução dessa transação de venda de ativos, para ter um pouco mais de clareza do que é esse guidance que a gente consegue soltar para o próximo semestre. Eu acredito que ele vai ficar muito próximo de 92 centavos, que é o que a gente tem distribuído hoje. Eu não vejo muito por que ser muito diferente, mas eu prefiro esperar e ter a confirmação disso ali no quinto dia útil de novembro. Por outro lado, acho que a gente não pode deixar de mencionar que essa transação de venda de ativos, ela tem um efeito indireto para os XPMOLs, que é uma melhora dos seus indicadores operacionais pelo fato da gente vender ativos que hoje acabam tendo indicadores operacionais marginalmente abaixo da média do portfólio. Tá? Especificamente 2 ou 3 que a gente incluiu nessa transação aqui de venda, e shoppings até que a gente continua, mas como a gente vende participações deles, indiretamente isso acaba nos afetando positivamente por meio da melhora dos nossos indicadores operacionais. Então, o nosso NOI por metro quadrado e as nossas vendas por metro quadrado, que na minha visão são dois dos principais indicadores que o setor de shopping tem e que deveriam ser analisados, eles melhoram 15% com a transação. Então, a gente realmente tem um salto de melhora de qualidade indireto pela venda de participações que hoje tem uma performance marginalmente abaixo da média do portfólio. De novo, shoppings que têm potencial, que vão crescer, mas que hoje acabam sendo detratores de indicador. De vendas por metro quadrado, não é por metro quadrado, vacância, inadimplência, desconto e tudo mais. Então, a gente vai ver uma melhora substancial de indicadores operacionais no XPMOLs com essa transação. A gente sempre fala que a gente quer ser comparável aos melhores, né? Então, a gente está fazendo uma transação importante, a gente quer que os investidores institucionais nos analisem, consigam analisar os XPMOLs de forma qualificada e com detalhes, consigam investir nos XPMOLs em função da sua liquidez e comparem os XPMOLs aos principais players de shoppings da indústria, né? Hoje a gente tem algumas empresas listadas do setor aqui, a gente quer ser visto com as principais. Falando ainda, né, em valor patrimonial, né, como você bem pontuou, né, ao longo do nosso bate-papo, que ele está ali abaixo do VP, né? Mas quais os gatilhos da sua concepção poderiam fechar esse gap? Uma delas é eles perceberem o valor que vão receber em relação ali a essa venda, né? Mas Perfeito. qual mais ali você teria? Eu vejo algumas formas disso acontecer, né? E motivos que poderiam levar a essa cota. E aí eu gosto de gastar um pouco de tempo nisso, porque, assim, primeiro, na minha visão, é a percepção muito clara de que, primeiro, o XPMOL resolveu a sua necessidade de caixa e tem muito resultado acumulado não distribuído para distribuição nos próximos 2, 3 anos. Então, pensando no investidor pessoa física, até institucional, ele deveria olhar isso e, na minha visão, deveria trazer um conforto para ele.
que, primeiro, o fundo não tem nenhuma grande obrigação de curto, médio prazo. Segundo, o fundo tem muito, muito resultado acumulado para distribuir para os seus investidores. Então, essa transação, na minha visão, ela deveria destravar bastante valor do XPMOLs e fazer essa cota andar por si só, individualmente. Além disso, analisando bem a base de cotistas do fundo, a gente conseguiu identificar que tiveram 2 grandes cotistas que fizeram vendas de cotas grandes ao longo de setembro, especificamente. Então, a gente teve um movimento interessante de melhora, né, de aumento dos preços das cotas de quase todos os FIIs, né, do IFIX agora em setembro. Mas o XPMOLs teve também, mas mais tímido do que outros, na minha visão. E por que disso? Porque você tinha 2 cotistas que, por motivos específicos e individuais, vinham desmontando posição. Esses 2 juntos fizeram 40% do volume do XPMOLs no mês. 40%. E só na ponta vendedora. E mesmo assim a nossa cota subiu. Menos do que os pares. Então, sem esse fluxo, acredito que a cota tem menos barreira para subir. Então, no movimento de melhoria, numa normalização do cenário macro e econômico / político brasileiro, a nossa cota deveria andar porque não tem mais esses 2 caras jogando contra, vamos dizer assim. E tem um terceiro item que é impossível não mencionar, mas que é uma verdade. Hoje o XPMOLs você alugar XPMOLs é muito barato. Então, você vender cotas de XPMOLs, alugar para poder entregar essas cotas, né? Para você fazer uma venda de uma cota ou de uma ação no Brasil, você vende, mas você precisa alugar para entregar fisicamente aquele papel para o comprador. É muito barato você alugar cotas de XPMOLs hoje. E o fundo tem uma resiliência muito grande. Ele não sobe com muita velocidade, mas ele quase não cai também. Ele é muito, a volatilidade dele é muito baixa, muito baixa. Para um gestor de equity, para um gestor de long and short, ele vende XPMOLs, paga baratíssimo pelo aluguel das cotas e compra o que ele quiser. Compra ação de empresa de shopping, compra ação de empresa do setor imobiliário, residencial, enfim, construtora. Isso tem sido feito. E tem sido feito constantemente e majorando. A gente passou 2 meses quase com uma posição de 180 milhões de reais vendida no XPMOLs, sendo renovada, e essa semana agora, a última semana de setembro, estilingou para 210. Então, assim, ou seja, aumentou quase 20%. Então, assim, é um trade que eu até às vezes eu penso, poxa, será que eu devia ficar falando isso? Porque a cota tá tão barata alugar que eu, se bobear, eu tô dando a ideia para as pessoas. Mas eu acho que também eu pensar que isso já não é uma informação pública, talvez eu esteja sendo ingênuo. Então, a verdade é que eu preciso olhar para isso como uma oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade, porque, na minha visão, essa posição vai ser desmontada em algum momento. E na hora que isso acontecer, é o rally. Ali que vai ser o rally. Porque a gente está falando de 200 milhões de reais sendo desmontados assim. Que seja em 20 dias. Então, tudo mais constante, eu acho que a gente está criando um cenário para o XPMOLs ter um ralizão em algum momento. Eu gostaria de acreditar que vai ser quando eu soltar o fato relevante da conclusão da venda de 9 shoppings. Talvez eu esteja sendo um pouco utópico, mas eu realmente acredito que vai chegar um momento que essa cota vai destravar e aí vai andar bastante, entendeu? Essa é a minha convicção, essa é a minha expectativa. Veremos se de fato vai acontecer. Espera-se que sim, né, Felipe? Com certeza, todos nós, cotistas. Qual é o risco do mercado implícito para os cotistas no curto prazo caso haja queda do consumo ou desaceleração econômica
já que uma Selic alta é para conter e, consequentemente, ali tentar ficar muito próximo da meta, né? Quais são os riscos implícitos em relação a esse cenário macro? O risco, de forma muito clara e objetiva, é uma diminuição de dividendo, né? Assim, a gente não está falando de uma quebra generalizada, a gente está muito, mas muito distante de um cenário traumático como foi a pandemia, né? Então, assim, eu realmente não consigo ver nada tão diferente do que uma queda marginal da distribuição de dividendos da indústria como um todo. Não estou falando especificamente do XPMOLs. Com relação especificamente aos XPMOLs, eu acho que o cenário é talvez seja um pouco menos traumático, porque o fundo vai ter mais que R$ 5 de cota por cota de resultado não distribuído com a conclusão dessa transação. Mais de R$ 5. Então, assim, acho que se tem alguém que consegue, talvez num cenário assim mais dramático de performance, né, do mercado, macro Brasil, economia Brasil, demanda PIB Brasil, performar melhor são os melhores portfólios e quem tem resultado para distribuir. E o XPMOLs, na minha visão, é o melhor portfólio e, não sou eu que estou dizendo, é o fato, terá muito resultado para distribuir com a conclusão da transação. Então, eu acredito que nesse cenário o risco do XPMOLs me parece bem limitado. Tá? Mas estamos falando aqui do cenário conceitual. O que a gente está vendo na prática? O que a gente está vendo na prática nos shoppings? Um setor muito resiliente. O setor de shopping segue demonstrando performances impressionantes. Pega os resultados divulgados do segundo TRI de Multiplan e Guatemi, por exemplo. Excelentes números. SSS, né, que é as vendas mesmas lojas, vendas totais, crescendo 2 dígitos. Quando a gente olha para a performance do setor, dos ativos individualmente, os ativos estão, na sua vasta maioria, batendo orçamento. A gente acabou tendo esse ano no nosso setor um vilão, que é o IGP de novo. Né? Eu devo ter falado disso nas lives anteriores. A gente passou 23 e 24 quase que sem a contribuição do IGP. E aí, virando o ano, a gente falou, agora ele vem. Esse ano ele vai rodar aí 5, 6% o ano inteiro. E o IGP, 99,9% dos contratos nos shoppings são corrigidos anualmente pelo IGP. Então, previu-se que a gente teria correções de 5 a 6% em 99,9% dos nossos contratos. E não foi. O IGP recuou para 2%. Está em 2% agora. E já está em 2, sei lá, 3 desde maio. Então, a gente não conseguiu ter um dos maiores ajudantes, vamos dizer assim, contribuintes de resultado para o setor com a pujança que a gente esperava que ele teria ao longo do ano inteiro. Então, isso tem sido, né, algo prejudicial para o setor. Por outro lado, a gente tem visto vendas crescentes nos shoppings. Então, o aluguel variável tem compensado um pouco desse aumento menor do aluguel mínimo, em função do reajuste menor do IGP. Dito tudo isso, a gente está caminhando, pelo menos aqui no XPMOLs, que tem um portfólio bem qualificado, vamos ser justos, para entregar orçamento. A gente começou o ano achando que a gente ia entregar mais que orçamento. Nossos orçamentos estão prevendo, na média, crescimentos aí de 5 a 6% nominal. Não é nada demais, a gente está falando de inflação mais 1,5%. Eu acho que a gente vai acabar entregando isso. Cheguei a vislumbrar um 8,9%, hoje já não vislumbro mais. Mas eu não vejo 2, 3. A gente vai acabar conseguindo entregar orçamento em linhas gerais, aí na vasta maioria do portfólio do fundo. Então, eu diria que a situação operacional está bem controlada no setor. É um setor muito pujante, muito eficiente, muito capaz, tem uma velocidade de adaptação, de ajuste, os eventos que os shoppings fazem, ainda muito refém de cinema, mas, né, acreditamos aí num final de ano interessante no lado do cinema também, parece que tem filme bom vindo, então tem tudo para a gente conseguir entregar pelo menos orçamento esse ano.
E pensando num cenário conceitual de crise, eu diria que o XPMOLs, em função da qualidade do portfólio e do resultado grande que terá no seu balanço, na sua acumulado, é, deveria ter capacidade de lidar melhor com esse cenário conceitual de crise. Por que IGPM como índice de contrato, Felipe? Porque não sei te dizer. Talvez eu te perguntaria por que nos contratos de aluguel dos residencial, a vasta maioria do indicador é IGP. Eu acho o IGP um indicador que não reflete a realidade da inflação no Brasil, muito menos para o setor especificamente de shopping. Durante a pandemia, falou-se muito em mudar o indicador para IPCA, mas sendo muito transparente, assim, de forma efetiva, não vingou. Um ou outro shopping tem contrato em PCA, um ou outro lojista briga muito por isso e consegue ganhar uma briga. Mas assim, eu gostaria de te dar alguma resposta que fosse melhor do que porque todo mundo sempre fez assim e continua fazendo. Mas hoje eu acho que é por esse motivo. É porque é interessante, né? IGPM, né? Já que ele não reflete tão especificamente, né, a inflação, que Não, seria muito mais interessante, né, Felipe? total, eu acho. Assim, na minha visão tinha que ser pelo menos tudo IPCA. Ou sei lá, INCC, talvez, construção civil. Sei se reflete também tanto demanda de um shopping, talvez um pouco mais do que o IGP. Mas eu acho que o IGP, o IPA agrícola, influenciar o índice de preço do atacado agrícola, influenciar a correção do contrato de aluguel de um shopping. Mas enfim, é o jogo como ele é jogado. É, não tem como mudar agora, né? No meio do processo. Felipe, mais uma vez gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, né? Nos atualizado em relação a todas essas movimentações, né? Espero que o ano que vem tenha mais atualizações ainda, hein, Felipe? Claro, com certeza. Positivas, né? Não só para o setor, mas para o fundo. Gostaria que você deixasse então suas considerações finais e também as mídias sociais aí para o pessoal. É, ficou com alguma dúvida? Quer conversar? Sugestões? Críticas construtivas? Né? Esteja à vontade. Boa. Tá ótimo. De novo, André, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelo canal oferecido. Eu te agradeço de verdade. A XP Asset, como um todo, agradece você também pela oportunidade, pelo espaço. A gente está bastante animado com o XP Malls, porque parece que o pior já passou. A gente tem um desafio grande entre outubro e novembro de concluir a transação. Mas a gente está falando de um comprador muito parceiro, próximo, a XP Inc., né, a instituição holding da qual a gente faz parte, tem nos ajudado bastante na construção dessa transação. A gente realmente está muito convicto que isso vai ser um movimento importante e vai destravar muito valor para o XP Malls. Olhando a parte mais técnica da cota, me parece que a gente está caminhando para um cenário que essa cota vai andar, vai destravar valor. A gente segue muito animado para isso e convicto nisso. Seguimos trabalhando na busca de institucionalização do nosso passivo, internacionalização do nosso passivo. A gente tem tentado trazer esse investidor estrangeiro, passivo estrangeiro, para fazer parte do fundo, ser cotista do fundo de forma mais substancial. Então, eu gostaria de acreditar que a gente terá muitas boas notícias ainda até o final desse ano para o nosso cotista. De novo, a gente tem uma transação de aquisição que vai agradar bastante o nosso investidor, uma vez que ela seja concluída, provavelmente ainda dentro de outubro. A gente tem transações de venda que, tudo mais constante, serão concluídas ali nos primeiros dias de novembro, e que a gente acredita também que vão trazer notícias muito, muito boas para o nosso investidor. Então a gente tem um news flow, né, um noticiário do XP Malls especificamente, que tem tudo para ser muito interessante até o final do ano. A gente espera que o nosso investidor valorize, veja o esforço que está sendo feito do lado da gestão e do lado da comunicação também. Como eu comentei, né, a gente já fez uma primeira mudança no nosso relatório gerencial nesse mês. A gente tem uma planilha de fundamentos
super detalhada, com indicadores amplos e abertura detalhada de todos os indicadores de todos os shoppings do nosso portfólio. Muita gente me questiona, por que você não bota os indicadores de todos os shoppings do portfólio mensalmente? Além de um trabalho operacional violento para fazer isso, o XPMOls hoje é muito visível, está muito em evidência, e a gente tem shoppings que são de empresas listadas. A gente tem shoppings que são todo o portfólio de uma empresa listada. Então, se a gente começa a divulgar indicadores mensalmente, a gente está front-running informações de uma empresa listada que divulga trimestralmente. Então, a gente está antecipando a divulgação de informações e acabando criando um guidance, uma expectativa em cima de uma informação de uma empresa listada que não tem nada a ver com a gente, que só é nossa sócia e vai sofrer um ônus por isso. Então, a gente segue convicto na forma de divulgação dos indicadores operacionais por meio da planilha de fundamentos, mas estamos trabalhando na melhora da transparência, na melhora da comunicação, por meio dos indicadores operacionais consolidados mensalmente, por meio da divulgação de guidance e num momento um pouco mais à frente, mas que não vai ser tão mais assim, mais tardar ali em janeiro, a divulgação do resultado recorrente do fundo. E com isso a gente espera que a gente resolva a maior parte das críticas que o fundo tem recebido nesse lado da comunicação. Por fim, mídias sociais, eu sempre comento com você, né? Eu particularmente não tenho, não gosto muito, mas eu gostaria de deixar aqui o recado para convidar todos os seus ouvintes a entrarem na página da XP Asset do YouTube. O time nosso comercial aqui tem sido muito atuante e colocando bastante coisa lá. Tem várias coisas interessantes dos nossos fundos macro, dos nossos fundos de equities, de infra e, obviamente, dos imobiliários também. Então, convido todos a entrarem lá na página da XP Assets do YouTube. E é isso. De novo, muito obrigado pela oportunidade e eu espero que venham novos convites no futuro. Eu que agradeço, Felipe, com certeza. É muito interessante trazer o gestor aqui para atualizar, né? Olha, a gente fez essa movimentação e o que de fato isso vai trazer ali de resultado, né, no bolso do cotista, que é o que realmente interessa, né? São rendimentos ali. Mais uma vez, muito obrigada, Felipe. E pessoal, até o próximo episódio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino. Deixa o like e compartilhe esse conteúdo, que é uma informação diretamente vindo da fonte, sem vieses. Também estamos nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipe. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.